Boa tarde, eu espero que a gravação só tenha começado agora. Estamos aqui mais uma vez reunidos para penúltimo encontro, graças a Deus ou não, para vocês e para mim. Hoje a gente vai falar sobre geometria espacial, cilindro e pirâmide. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos ter as definições e no segundo momento a gente vai resolver algumas questões. A parte de pirâmide vai ficar para o momento assim, tá bom? Mas aí, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo novamente, certamente já deve estar lá. Muito bem, falando sobre cilindro, o que é o cilindro? Antes de eu começar, deixa eu mostrar, não sei se provavelmente não é do tempo de vocês, mas há muito tempo atrás, vou mostrar aqui um negócio chamado lata de óleo antiga, fazer propaganda aí das... Não sei se vocês já viram, tipo isso. Hoje você tem o óleo, naqueles frascos de plástico, né? Aqueles vasilhames lá de plástico. Antigamente, o óleo vinha nesse vasilhame de ferro, de aço, não sei. De qualquer forma, só para mostrar para vocês, a figura geométrica espacial, que é o assunto da nossa aula de hoje, que é o cilindro. E o que é o cilindro? Bem, eu vou fazer assim, deixa eu escrever aqui no meu slide. Caneta, aquele vermelho bem legal. Vou selecionar uma região plana, no plano, uma região circular. E é circular, tá? Ó, por isso que eu coloquei aqui, seja o círculo de centro O e raio R. Vou tentar aqui fazer... Eu não sei se vocês lembram, lá na aula que a gente teve de geometria analítica, quando a gente falou sobre diferença de circunferência e círculo. Vocês lembram? Qual é a diferença entre circunferência e círculo? Aí eu não sei se vocês lembram, mas eu vou tentar colocar a analogia que a gente fez. A gente disse que a circunferência era a borda recheada. Vocês lembram agora? Que a gente falou sobre isso? E o círculo vai ser a pixa mais a borda recheada. Então, o que que acontece? Eu tomo duas coisas. A primeira, o círculo, porque eu vou estar incluindo todos os pontos aqui de dentro dessa região, tá bom? Então, eu pego o círculo e não a circunferência. E pego um segmento de reta PQ, com começo e com fim, que não esteja contido no plano, ou seja, ele intercepta o plano em algum momento. Então, quando eu junto todos os segmentos que são congruentes a PQ e que tem parte inicial aqui dentro desse círculo, eu vou aqui conseguir formar o meu cilindro. Vocês entenderam? Muito provavelmente não, até porque é um pouco confuso, convenhamos, né? Então, vamos simplificar esse negócio? A ideia é eu fazer assim. Eu vou tomar um círculo, naturalmente, centro no origem O, raio R, tá aqui o R. Vou tomar um outro círculo aqui, ó. Naturalmente, esse outro círculo vai ser congruente ao círculo de baixo, com o centro O' e o mesmo tamanho do raio. É importante que eles sejam planos e paralelos, tá certo? Paralelos e distintos. E aí eu vou fechar essa região. Quando eu fecho essa região, eu tenho aí o meu cilindro. Fica mais fácil de entender assim, não é? Naturalmente, eu não estou aqui preocupado, pelo menos eu não, Cláudio, em tentar que vocês compreendam a ideia da construção, ai caramba, de tudo isso. Até porque a ideia do cilindro, ela é meio intuitiva. E aí, tipo assim, por exemplo, hoje, por mais que não se existam latas de óleo de forma em material ferroso, você tem, eu acho que, por exemplo, aquelas feijoadas, você tem aquelas latas de ervilha, de milho verde, que mais?
que eu lembro aqui de cabeça, acho, são bons exemplos. Tudo aquilo são cilindros, certo? Aquilo ali são exemplos de cilindros. E aí a gente já tem a noção do que seria um cilindro. Bem, os elementos do cilindro, nós vamos ter duas bases, né, que são exatamente, vou escrever aqui, ficou faltando, foi comido na figura. Nós temos as duas bases, que é a base que eu vou colocar aqui, mas não é obrigatório que seja assim, tá? A base inferior e a base superior. Por que que eu não coloco assim? Porque naturalmente vocês vão ver que elas são congruentes. Então, se eventualmente eu pego o meu cilindro e viro ele de cabeça para baixo, a base que era superior virou inferior, a base que era inferior virou superior e vice-versa. Então, assim, tanto vai fazer, eu tá de baixo para cima, de cima para baixo, né? E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, eu não sei se o desenho vai ficar legal, tá? Isso aqui não é um cilindro. Ó, se eu pego... Caramba, não ficou legal. Se eu pego duas regiões circulares e fecho essas regiões, teoricamente, como a figura está representando, teoricamente, mas essas duas regiões circulares, elas são distintas, eu não tenho um cilindro. Isso aqui, a propósito, vai se chamar tronco de cone, e acho que a gente nem vai estudar isso aqui por falta de tempo. Mas existe, tá bom? Então, voltando aqui para os elementos do meu cilindro, eu já tenho a base, né, que são dois círculos, geratriz, ou geratrizes no plural, são todos esses segmentos, eu vou usar a palavra lateral, tá? O que vai ser essa geratriz? Vai ser eu tomar um ponto aqui em uma base, tomei um ponto numa base, tomei outro ponto noutra base, na extremidade das bases, e faço um segmento de reta entre eles. Então, isso aqui eu tenho uma das minhas geratrizes. Naturalmente, vocês vão ter infinitas geratrizes. Por exemplo, esse ponto daqui para cá é uma outra geratriz. E acreditem, ela vai ser congruente a essa outra. Então, todas as geratrizes do meu cilindro, elas são congruentes entre si. Beleza? O raio é o raio, que é o tamanho, a distância, o raio que vai ser do círculo, né, da base. A altura é a diferença H entre os planos, né, entre as bases. Vejam que é o seguinte, ó, eu posso ter numa situação, deixa eu ver aqui no outro, não, aqui está em... Posso ter numa situação em que a minha altura ela seja igual a geratriz, mas nem sempre isso é obrigado a acontecer, então tomem cuidado com isso, tá bom? A altura pode ser distinta da geratriz. Com relação à superfície lateral, vai ser eu juntar todas as minhas geratrizes. E aí vocês vão ver que é como se fosse aquela parte do óleo, né, do ferro da lata. Tudo aquilo ali é a superfície lateral. E aí a gente consegue registrar, como já tem, quando eu junto, tem uma medida de tamanho, né? Dizer que aquilo ali é uma área lateral e eu indico por aí. Tá certo? E tem a superfície total, que é quando eu junto a área lateral, a superfície lateral, junto com as bases, tanto a base inferior quanto a base superior. É um pouco parecido com aqueles elementos que a gente falou na aula passada, quando estava falando de cubos e paralelepípedos, né? Área lateral, área total. Isso aqui é muito no visual. E aí, tipo, como a gente está, como eu falei, de área, a gente tem esse conceito de medidas de área, tá bom? Temos três modelos de cilindro. Primeiro é o cilindro oblíquo, conforme vocês estão vendo aqui nessa primeira situação. Notem que aqui, ó, no cilindro oblíquo, a geratriz ela é diferente da minha altura. Por quê? Porque eu tenho um ângulo aqui que é diferente de 90 graus. Então, vocês vão ver que essa geratriz ela não vai ter o mesmo comprimento. E aí, inclusive, eu coloquei uma questão dessas para a gente ver como é que funciona para trabalhar quando for o caso. Mas dificilmente é cobrado. Temos também o cilindro classificado como reto, na minha segunda situação. Nesse meu caso, a gente tem um ângulo reto da geratriz em relação à minha base. Significa que minha geratriz ela é perpendicular ao plano da base e também que minha geratriz ela vai ter o mesmo tamanho da altura. Tá certo? E
temos o chamado cilindro de revolução. Só vou aqui escrever uma expressão aqui para vocês, para quem tiver interesse. De novo, eu repito, a gente infelizmente não vai ter tempo de trabalhar com todos esses conceitos, mas existem sólidos de revolução, vou tentar mostrar e ilustrar aqui para vocês, tá certo? Aqui eu usando alguns elementos que eu tenho, não sei se dá para vocês visualizarem, mas a ideia é que, tipo, se eu pego essa caneta e utilizo ela como eixo, isso aqui é um HD externo, e é um retângulo, e notem que se eu rodar esse meu retângulo ao redor aqui dessa minha caneta, ou na forma horizontal, ou na forma vertical, enfim, tanto faz, e tanto faz também o sentido, pode ser sentido horário ou anti-horário, eu vou conseguir construir um sólido de revolução. Nesse caso particular, quando esse meu recorte lateral for um retângulo, eu vou ter aí no sólido de revolução como sendo um cilindro de revolução. Tá certo? Apenas estou mostrando para vocês, não vou cobrar isso de vocês, mas é para deixar claro que isso existe. E assim como, por exemplo, imaginem aqui, ó, deixa eu colocar aqui, acho que aqui dá certo. Estou aqui um eixo, por exemplo, e no lugar de um quadrado, eu vou colocar um retângulo, eu vou colocar um triângulo. Aqui um triângulo, e vou fazer, ó, a revolução desse meu triângulo em torno desse meu eixo. É possível também. Nesse caso aí, vocês vão ver que eu tenho um cone, quando eu faço aí essa revolução ao redor desse eixo. E aí, a título de exemplo, isso aqui vai ser conhecido como cone de revolução. Mas, de novo, só para mostrar para vocês que existem sólidos que são construídos a partir da rotação de polígonos. Tá certo? Ok? Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Deixa eu ver se vocês... O que é geratriz? Certo, vou repetir, tá? A geratriz, repetindo, viu, Tainá? Vai ser eu selecionar um determinado ponto aqui na minha extremidade da minha circunferência, um outro ponto na outra extremidade, e é esse segmento de reta que une esses dois pontos. Que aí eu disse também, aproveitando, que essa geratriz, ela é igual não, congruente a essa outra geratriz aqui. Assim como a gente consegue generalizar e dizer que no cilindro todas as geratrizes são iguais. Em casos de cilindro oblíquo, a geratriz é diferente da altura. Em caso do cilindro reto, a geratriz é igual à altura. E nós dizemos que o eixo vai ser exatamente essa reta por onde é rotacionada esse meu polígono, que eu estou fazendo aí essa rotação. Beleza? Vamos para frente. Show. E aí a gente tem algumas particularidades antes de falar de áreas e de volumes e terminar o vídeo aqui da primeira parte, tá bom? A primeira particularidade que a gente chama de seção meridiana. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, no meridiano de Greenwich. A ideia é parecida. Quem gosta um pouquinho de geografia, a ideia aqui vai ser o seguinte, imaginem que eu pegasse um cilindro e cortasse ele no meio, pá. Exatamente no meio, pegando o centro da minha circunferência. Bem aqui. E, naturalmente, pegando o centro da minha circunferência inferior. Quando eu faço esse recorte, eu vou chamar esse recorte de seção meridiana. Tudo bem? Vocês vão notar que vai ser um retângulo, ou um paralelogramo, a gente vai já ver a diferença, onde a minha base vai ter comprimento 2R, ou ainda, não sei se vocês lembram lá, 2 vezes o raio é também conhecido como diâmetro, da minha circunferência, e vai ter a mesma altura da altura do cilindro. Tudo bem? É aquilo que eu te falei, caso eu tenha um cilindro oblíquo, a seção meridiana se torna um paralelogramo, caso eu tenha um cilindro reto, a seção meridiana pode ser um retângulo ou um quadrado. Nesse meu caso aqui, eu tenho um quadrado, que é a situação onde eu tenho um cilindro equilátero. Aí a gente tem essa definição aqui. Ó. Cilindro vai ser equilátero quando eu tiver a geratriz igual à altura igual ao dobro do raio ou diâmetro, né? O que vocês acharem mais conveniente falar. Eita, nós. Ah, meu filho, fala sério. E aí, meus amores, a gente
meio que termina, por assim dizer, essa parte conteudista e tal. Professor, eu sou obrigado a saber. Não tanto. O mais importante de cilindros é esse slide, acredita. O mais importante. Porque é o que 90% das questões elas dizem. Né? Tipo assim, elas cobram com relação a cilindro. Ela vai estar interessada em saber a área ou o volume. E pode ser a área lateral ou a área total, que é o que a gente vai ver aqui. Para mim, que não tem fim. Ah, professor, então foi perca de tempo. Não tanto, porque assim, acaba que, por exemplo, suponha que eu coloque uma questão, ou caia lá no Enem, uma questão dizendo assim, determine, por exemplo, o volume de um cilindro equilátero, de altura, sei lá, 10 centímetros. Quer dizer, eu não preciso saber o valor do raio, precisa, mas com a informação de que o cilindro ele é equilátero, você já tem algo sobre o valor do raio. Então, meio que você precisa se lembrar disso. É interessante que vocês tenham essa informação. Beleza? Mas vamos para o que nos interessa. Falando de áreas, a gente tem dois modelos. Eu, para mim, tinha feito divisão passo a passo. Tá? Para a gente trabalhar esse conceito, eu vou tomar um cilindro qualquer de raio R e altura H. Falando-se da área lateral, eu não sei se vocês já fizeram isso, se forem fazer, tomem muito cuidado, tipo, abrir uma lata de óleo, uma lata de ervilha ou de qualquer coisa, para qualquer tipo de brinquedo, alguma coisa assim, vocês conseguem esticar aquela parte lateral, né? E vocês vão ver que aquilo ali vai formar um retângulo. Isso na parte lateral, tá? Forma um retângulo, desprezando assim a parte que você perde, fazendo um recorte, você tem um retângulo com dimensões altura H, a mesma altura do meu cilindro, sendo que a base do meu retângulo, ela vai ser 2πr. Por que eu chamo de 2πr? Porque 2πr vai ser o comprimento da circunferência da base. Vocês lembram lá? Qual a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr. Então, independentemente do valor do raio, você vai ter essa situação. E, para quem não lembra, eu acho que vocês lembram, a área do retângulo, deixa eu riscar isso aqui, eu coloquei errado. A área do retângulo, a base vezes a altura, confere? Então, eu vou fazer, no caso particular aqui da área lateral, do meu cilindro, a base 2πr e a altura h. Então, aqui fica 2πrh. Confere? Eu vou supor que sim. Na área total, vai ser eu tomar essa área do lado e juntar com a área da base. Mas, qual é a área da base? Eu tenho a base como sendo um círculo, né? Ou circunferência, como vocês desejarem. Escrever círculo. Qual a área do círculo? Para quem não lembra, πr ao quadrado. E notem que, como a gente está trabalhando com a área total, eu vou ter a área lateral junto com duas bases. Então, vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral 2πrh, e como são duas circunferências, ou círculos, 2πr ao quadrado. Posso colocar o 2πr em evidências e sobra isso aqui. Ó. Essa é a fórmula da minha área total. Tá bom? Dúvidas? Ok. Já o volume, que é a última informação que a gente precisa determinar sobre a cilindro, nós temos o princípio de Cavalieri, que eu acho que vocês se lembram que a gente falou, né? Princípio de Cavalieri para alguns tipos de poliedros, nós determinamos a área da base e multiplicamos pela altura. Então, funciona isso para o cilindro. Aí eu já sei que a área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado, basta só multiplicar pela altura h, e aí eu tenho uma fórmula πrh ao quadrado. Só tomem cuidado, tipo assim, primeiro, essas fórmulas eu preciso saber? Preciso. Principalmente para quem vai fazer Enem agora em janeiro, né? Alguns bonitos e bonitas aí vão fazer Enem e tal. Tem uns que
quando passa, abandona a gente, não sei para que essa bobagem, faltando, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Vão com essas fórmulas, vocês vão precisar saber que muito provavelmente cai questões disso no Enem, então saibam dessas fórmulas, tá bom? E o cuidado que eu quero que vocês tenham é que, por exemplo, já que a gente está falando de área e de volume, um exemplo, suponha que eu digo que o raio, sei lá, é 4 centímetros, que é o que tem aqui nas questões que a gente vai fazer daqui a pouco. Vocês vão ver que a unidade de medida para a área vai ser o centímetro quadrado. A unidade de medida para o volume vai ser o centímetro cúbico. Então, assim, só tomem o cuidado de vocês preencherem isso ou não inverterem alguma coisa assim. Ok, meus queridos, vou aqui parar a gravação dessa primeira parte